Saudações, meus caros, tudo bem? Bom, estamos aqui para amarrar, enfim, o capítulo da formação do Estado brasileiro. Chegamos então à ideia de democracia e hoje vamos discutir essa democracia no Estado brasileiro a partir da final da década de 80, né, até os dias atuais, de certa forma, e também o papel da religião dentro do Estado brasileiro. Quando eu digo religião, não apenas a religião católica, mas também as, a de base protestante, a religião de base afrodescendente, bem como o espiritismo e outras religiões que estão presentes em nosso território. Eu vou então fechar aqui o webcam para a gente direcionar as falas e as reflexões. Bom, enfim, a democracia. Como todos vocês sabem, a gente passou por lá na aula anterior, vivemos aí um período de 21 anos, de 64 até 85, de ditadura militar, ou seja, de um governo de exceção, um governo que foi ditatorial e que limitou, vamos dizer assim, as liberdades individuais e esteve sempre no poder à frente do Brasil um governo militarizado. A partir de 1985, nós temos então o retorno de civis ao poder. E aí o primeiro presidente eleito por vias ainda indiretas, não foi por vias diretas, foi o Tancredo Neves. Interessante é que faz pouco tempo alguém perguntou no Instagram para Leandro Carnal qual foi, na opinião dele, o melhor presidente do Brasil. E ele disse Tancredo Neves. Eu concordo com ele. Tancredo Neves foi eleito presidente, mas morreu antes de tomar posse. Então, quem assumiu seu lugar foi Sarney. E Sarney que governou o Brasil nesse processo de reabertura democrática. Em 1988, a gente tem a Constituição, assinada a Constituição que rege o Brasil até os dias atuais, com uma outra emenda constitucional, mas o texto base que rege a conduta do Brasil enquanto país foi assinado em 1888 e foi chamada, na época de sua assinatura, de Constituição Cidadã. Por quê? Porque apresentava naquele contexto, fruto de um país que recém saía de governos históricos autoritários, essa Constituição previa inúmeras conquistas novas e, principalmente, a ratificação, ou seja, a confirmação de outras conquistas históricas já realizadas pelo povo brasileiro. Entre essas conquistas estão, sem sombra de dúvida, no âmbito da política, o direito do voto facultativo para pessoas entre 16 e 18 anos, bem como para analfabetos. Estão aí também ah, os vários direitos trabalhistas, entre eles direito ao 13º, direito à multa em cima do valor do FGTS, direito a férias remuneradas, ao descanso remunerado, ao limite de uma carga horária por semana. Então, garantido por lei todos esses direitos para que nós tivéssemos um pouco mais de tranquilidade enquanto partes da sociedade brasileira. Em 1990, a gente tem aí, de fato, uma eleição na verdade, 89, mas aí o presidente assume em 90, né? Que é a eleição que dá o cargo de presidente para Fernando Collor de Mello. Collor foi literalmente conduzido à presidência por interesses da emissora de televisão Globo e
se torna então o primeiro presidente eleito nessa reabertura democrática. Collor, no entanto, acaba ficando pouquíssimo tempo no poder, 2 anos apenas, porque envolvido em diversos escândalos de corrupção e não atendendo aos interesses de quem o conduziu ao poder, no caso da Globo, ele sofre um processo de impeachment e sai da presidência e, como punição por parte do poder público, ele fica inelegível por 8 anos. Ele não pode concorrer a nenhum cargo público por 8 anos. Então, quem assume seu lugar é o seu vice-presidente, o Itamar Franco, que em 1992 dá o pontapé no sentido de continuar uma agenda neoliberal no Brasil. O que seria essa agenda neoliberal? Como vocês bem sabem, nós já estudamos o neoliberalismo. O Itamar Franco acaba, de certa forma, mantendo essa diminuição sistemática da responsabilidade do Estado, diminuindo com isso os custos de manutenção desse Estado, tornando esse Estado cada vez menor, substituindo direitos por serviços e privatizando algumas empresas brasileiras. Naquele cenário, é preciso que a gente lembre, o Brasil vinha desde o final da década de 80 e adentra a década de 90 ainda, como é que eu posso dizer, ainda sofrendo os impactos de todas essas questões econômicas. O Brasil tinha níveis inflacionários impensados. Eu posso lembrar, por exemplo, da minha infância, ali na casa dos 7, 8, 9 anos de idade, eu sou de 1982, que você ia ao supermercado às 8 da manhã e um produto tinha um determinado preço. Você voltava às 9 e o preço já tinha subido daquele produto. E você voltava às 10, 10 e meia, o preço já tinha sido reajustado. Você voltava às 11, o preço já tinha subido. No final do dia, esse preço tinha subido de um mesmo produto, tinha sido reajustado 4, 5, 6 vezes em um único dia. Essa inflação era tão absurda que as pessoas pararam de aceitar cheque pré-datado. Você dava um cheque para 30 dias, o cara não aceitava porque esse valor que ele está aceitando aqui agora para receber daqui a 30 dias poderia estar valendo metade, ou um terço, ou um quarto desse valor real agora. Os cartões de crédito também perderam a influência, porque como você paga agora e a fatura chega para te cobrar daqui a 30 dias, dependendo da data que você fizer a compra, então esses mecanismos acabaram sendo extremamente prejudicados, porque a inflação era muito elevada, muito, muito, muito elevada mesmo. Para ter ideia, hoje a poupança rende em torno de 3% ao ano. Ela chegou a render 80% ao mês. Você botava R$ 1.000 hoje na poupança e tinha 1.800 daqui a 30 dias. Só que a inflação estava muito maior do que a poupança. Então, esses 80% teoricamente não era um investimento absurdo, porque você tinha uma inflação que corroía esses valores de uma forma também muito severa, muito brutal. Depois de que Itamar Franco consegue colocar o Plano Real em funcionamento, um Plano Real que foi ideia do presidente que viria depois do Itamar Franco, o Fernando Henrique Cardoso, de certa forma a economia brasileira dá uma estabilizada. Ela encontra ali os trilhos e se assenta ali naquela estrutura. Nessa lógica, então, o Plano Real lá no primeiro momento vai parecer absurdo para vocês agora, mas R$ 1 valia $1. Gente, para quem pegou dólar aí algumas semanas atrás, alguns meses atrás, de R$ 6 e pouco, o dólar chegou a valer R$ 1, ou R$ 1 chegou a valer $1, como preferirem. Hoje a gente tem essa desvalorização absurda frente à moeda americana. Mas essa implementação do real enquanto moeda, enquanto plano econômico, garantiu ao sistema econômico brasileiro, naquele momento, uma estabilidade.
a duras penas, mas garantiu essa estabilidade. E garantiu também a eleição do seu idealizador, que foi Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso assume a presidência do Brasil, então, fruto das eleições de 94. E ao assumir, Fernando Henrique, como vocês bem sabem, porque a gente já estudou, já falou sobre Fernando Henrique era um intelectual. Fernando Henrique era um sociólogo, professor da USP, que escreveu inúmeros livros sobre as questões sociais presentes no Brasil, e ao assumir a presidência do país, ele disse: esqueçam tudo o que eu escrevi. Nas entrelinhas, eu não colocarei nada em prática do que eu defendia enquanto teoria. E de fato, não colocou. Fernando Henrique, ele abre o Brasil para o capital estrangeiro, ele abre o Brasil para a entrada desse capital estrangeiro, ele dá início a um processo amplo de privatizações, de manutenção desse Estado mínimo, de diminuição das responsabilidades do Estado para a diminuição de custos, por entre aspas. E esse Brasil, governado por Fernando Henrique, retira do Estado o papel de administrador da economia e dá ao mercado a responsabilidade de estabelecer os parâmetros, os nortes que essa economia deveria seguir. Uma clara manifestação da ideia do neoliberalismo, que diz, baseado nas teorias liberalistas criadas lá atrás por Adam Smith, de que o mercado ele teria uma mão invisível que regularia o seu funcionamento. Essa mão invisível seria então a lógica de que a lei da oferta e da procura seria necessário, seria o ideal para regular o bom funcionamento da economia. E que não teria necessidade nenhuma da interferência do Estado na economia, porque, segundo esses teóricos, a interferência do Estado só serve para atrapalhar a, o bom funcionamento da economia. Óbvio que fatos históricos, desde a quebra da Bolsa de Valores, que acaba derrubando a teoria liberalista, e mais tarde, em 2008, o colapso imobiliário nos Estados Unidos, a crise de 2008, acabam também colocando em xeque o neoliberalismo, mas ali, na década de 90, esse discurso ainda era muito forte, esse discurso ainda era muito presente de que a economia poderia se autorregular. E no governo de Fernando Henrique Cardoso isso acontece a plenas possibilidades. Depois de Fernando Henrique Cardoso, que durante o governo dele foi instituído no Brasil o direito de reeleição para presidente, veio então o primeiro presidente brasileiro de origem popular, que foi Luiz Inácio Lula da Silva. Mas Luiz Inácio Lula da Silva, apesar de ser de um partido dito de esquerda, ele vai então conduzir o seu governo, mantendo o Brasil dentro dessa agenda globalizada, consolidando o país dentro dessas relações comerciais interdependentes, o mundo como uma aldeia, né, uma aldeia global, e o Brasil fazendo parte dessa aldeia. Mas Lula também institui políticas assistencialistas. E essas políticas assistencialistas têm objetivos muito claros, que são a diminuição da pobreza. A, ele põe em seu discurso a ideia de que o brasileiro precisa ter o que comer, e a partir do momento que tenha o que comer, ele vai pensar em outras possibilidades de sobrevivência. Mas isso também foi, de certa forma, utilizado pelo governo dele como a manutenção de estruturas que garantissem que ele continuasse no poder. Não à toa, fruto desse governo, a primeira gestão, ele se reelege para um governo de mais 4 anos. E depois desse governo de 4 anos, totalizados 8, ele então indica sua sucessora, a primeira presidente mulher, a assumir a liderança do país. Nesse caso, Dilma Rousseff, que havia sido parte do governo do Luiz Inácio Lula da Silva, assume como presidente.
Na época, uma discussão ferrenha sobre presidente ou presidenta. Eu continuo chamando de presidente. Se a gente para refletir, então, Dilma acaba fazendo algo muito parecido com o que Lula fez, mas sem tanto sucesso quanto foi no caso dele. Dilma governa até com certa tranquilidade o primeiro mandato. O segundo mandato já começa com crises e mais crises, até que ela sofre um golpe dado pelo seu vice-presidente, Temer. E Temer assume ali em 2016 para se tornar o presidente do Brasil pelos próximos 2 anos, até as eleições de 2018. Que aí é pano para outra discussão. Até aqui, tá claro? Até aqui deu para um panorama geral sobre a ideia de democracia no Brasil após a reabertura, após o fim da ditadura militar e a consolidação desse Estado democrático pós golpe de 64? Espero que sim. Lembrando, se você tiver alguma dúvida, anota no caderno que a gente tira essa dúvida na próxima live. Bom, a estrutura política do Estado brasileiro. Em uma sociedade, o Estado é composto de 3 elementos: território, população e governo. Para Weber, o poder é representado pelas oportunidades que um indivíduo ou um grupo tem de realizar sua vontade em uma ação comum, mesmo contra a resistência de outras pessoas que participam dessa ação. Para ele, então, ter poder é impor sua vontade sobre a vontade de outros. Os indivíduos que exercem poder no Estado compõem o governo. O que é que Weber está querendo nos dizer quando ele aponta a ideia de Estado? Que o Estado faz uso do seu direito legal, do seu direito legítimo de uso da violência para atingir os seus objetivos. E com isso, de certa forma, ele tem todos os seus desejos, todas as suas necessidades alcançadas. Por quê? Porque ele pode impor isso aos seus governados, fazendo uso da violência, principalmente, sem ser questionado por esses governados, sem ser de forma eficiente, sem encontrar de forma eficiente uma resistência por parte dos seus governados. A divisão dos poderes. Quando a gente pensa na divisão dos poderes, é natural que a gente se remeta imediatamente a que o espírito das leis, obra de Montesquieu, do Barão de Montesquieu, que vai escrever sobre os 3 poderes. E quando a gente pensa neles, é natural que a gente pense basicamente no poder executivo, e aí, no caso, na esfera nacional, o presidente e seus ministros, o poder legislativo, na esfera federal, composto pelo Senado e pela Câmara de Deputados, e no âmbito jurídico, o poder judiciário, principalmente sob o ponto de vista do Supremo Tribunal Federal. Mas nessa pegada nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre cada uma das responsabilidades desses vários poderes. Primeiro, é válido lembrar que nós somos uma república presidencialista. Até houve um plebiscito para decidirmos se seríamos presidencialistas ou parlamentaristas enquanto república, mas aí o presidencialismo venceu enquanto modalidade de governo. Então, dentro dessa ideia de presidencialismo, o presidente da República ele acumula as funções de representante do Estado e também o responsável pelo governo. Ele representa e também governa. Diferente, por exemplo, do parlamentarismo inglês, em que o parlamento governa e a monarquia apenas reina, apenas aparece, figura ali como parte da administração. As funções do presidente são administrar tudo que é do âmbito federal.
também pode vetar ou sancionar leis que passaram pela Câmara e pelo Senado, pode elaborar decretos que ele pode usar para agilizar determinados processos que serão úteis ao povo brasileiro. São funções dos deputados, principalmente fiscalizar as contas da presidência, propor projetos de lei, criar comissões parlamentares de inquérito, as chamadas CPIs, entre outras possibilidades que são atribuições comuns aos deputados federais. Já os senadores, parte de suas funções, processar e julgar o presidente, o vice-presidente, os ministros de Estado, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o procurador-geral da República e o advogado-geral da União, nos crimes de responsabilidade. Autorizar o executivo a contrair empréstimo, ou seja, autorizar a presidência em nome do Brasil a adquirir empréstimo junto aos fundos internacionais. Apreciar materiais após a Câmara Federal, ou seja, uma lei que já foi aprovada na Câmara Federal, precisará ser aprovada também pelo Senado Federal antes de chegar às mãos do presidente para que ele sancione ou vete. Conceder anistia, autorizar o orçamento da União e criar cargos públicos, caso esses cargos tenham a necessidade para o bom funcionamento da administração pública, o Senado então vai autorizar a criação desses cargos. O Poder Judiciário no Brasil é estruturado por órgãos como o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, os Tribunais Regionais Federais, o TRF, e os demais órgãos de justiça pelo país. Aqui estão inseridos os órgãos estaduais e os órgãos municipais no âmbito da justiça. O Supremo Tribunal Federal, esse que ultimamente a gente tem ouvido falar tanto, ele é composto por 11 ministros que são nomeados pelo presidente. O que é interessante, galera, e é preciso que isso fique claro, não é o presidente assume a presidência e nomeia 11 ministros, não. Esses ministros, eles têm um período de ocupação desse cargo, e esse período vai, no máximo, até os 75 anos de idade. Aos 75 anos de idade, eles são obrigados a se aposentarem. Óbvio que podem se aposentar antes, mas eles não podem, sob nenhuma hipótese, passar de 75 anos. Então, aos 75 anos de idade, eles são naturalmente obrigados a se aposentar, chamada aposentadoria compulsória. Quando surge uma vaga no Supremo, o presidente então tem a possibilidade de escolher quem ele quer nomear para o cargo, sendo que essa nomeação precisa antes ser aprovada pelo Senado. Então não é que, por exemplo, um presidente atingiu ao poder, chegou ao poder e agora ele vai nomear, sei lá, 11 ministros do seu interesse para colocar lá. Não. Ele vai nomear ministros na medida em que surgirem as vagas. Tranquilo? É também uma atribuição e é uma das qualidades do Supremo Tribunal Federal, que é dele a maior capacidade de interpretação da Constituição Federal. Então, o STF é considerado o maior intérprete, faltou um acento aqui, intérprete da Constituição Federal. Tranquilo? Existe ainda o Tribunal de Contas da União, o TCU, criado em 1890 com a finalidade de auxiliar o legislativo a reprimir irregularidades com o dinheiro público. É o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, bem como o TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, bem como o TCM, que é o Tribunal de Contas do Município. Esses órgãos, eles têm a responsabilidade de investigar os gastos públicos e buscar constatar se de fato o dinheiro público foi utilizado onde está sendo dito que foi, para evitar as corrupções tão comuns à nossa cultura política. Feliz ou infelizmente, ainda pecam em alguns aspectos, mas tem, de certa forma, dado um pouco mais de trabalho para os corruptos que ocupam cargos públicos nas diversas esferas da administração do país. Bom,
saindo desse âmbito, de certa forma, da política brasileira, a gente avança em direção à presença e importância da Igreja Católica na formação do pensamento brasileiro. É válido ressaltar que vocês precisam se recordar de que a Igreja Católica está presente em território brasileiro desde o período colonial. É só lembrarem que uma das motivações também para as grandes navegações é a busca por novas almas, vamos dizer assim, para o catolicismo. E quando o Brasil é descoberto entre aspas, né? Quando ele é descoberto, a Igreja Católica trata de enviar diversas missões para o Brasil com o objetivo de converter a população nativa ao catolicismo. E essa catequese é feita por diversas irmandades do catolicismo, beneditinos, jesuítas e outros tantos. Na Constituição de 1824, desculpem, há a permissão do culto a outras religiões. Não abertamente, não escancaradamente. Por quê? Porque o catolicismo é a religião oficial do país. O catolicismo é a religião oficial do Brasil. Mas o culto a outras religiões ele é permitido, ele é tolerado. Mas o poder desse imperador ele não se restringe basicamente por exemplo, instituir a Constituição de 24, como de certa forma foi feito. Ele também tinha o poder, através do regime de padroado, direito à nomeação dos bispos e outros membros da hierarquia eclesiástica, o que dava a esse imperador um poder muito grande, já que os bispos acabavam sendo as maiores autoridades da Igreja Católica dentro do território brasileiro, já que fora essa categoria que são os bispos, haviam acima deles apenas os cardeais e o topo da hierarquia representado pelo Papa. Então, o imperador acabava agregando ao seu poder um poder ainda maior, que era o poder sobre a Igreja Católica no território brasileiro, ao ter o poder de determinar, de indicar quem ocuparia os cargos do bispado. E aí, indicando, óbvio, havia aí então uma criação de um laço de dependência da igreja junto ao imperador, o que com certeza não deixou a Igreja Católica muito satisfeita. E aí, bom, depois da postura do Estado brasileiro de ter o poder, de ter a capacidade de indicar suas lideranças religiosas aqui dentro do território, o Vaticano acaba realizando um concílio entre as décadas de final da década de 60 do século XIX e a década de 70, né, do século XIX também, 1870. E aí depois do que eles chamam de questão religiosa, que aconteceu em 1872, o Vaticano então contestou o padroado e retirou de certa forma do imperador esse direito de indicar os membros da sua hierarquia. E com isso houve um afastamento entre a Igreja Católica e o Estado brasileiro. No entanto, esse afastamento, essa separação que tornaria o Estado brasileiro laico, ele só se efetiva de uma forma definitiva lá no pós-proclamação da República, que acontece em 1889, e essa separação do Estado ele só acontece de fato em 1890. Então, já na era republicana. Esse tornar-se laico do Estado e essa perda do espaço e de suas responsabilidades, no caso da igreja, gerou um distanciamento dessa igreja das chamadas camadas mais populares. O que é interessante é que nesse distanciamento quem acaba perdendo é a própria Igreja Católica. Ao se distanciar das camadas mais populares, ela acaba abrindo espaço para outras manifestações religiosas que ocupam, de certa forma, o espaço deixado por ela
e passam ali a ter uma representação significativa junto a essas populações mais carentes. Estão entre duas vertentes religiosas que vão ocupar esse espaço, o espiritismo e as próprias religiões de base afro-brasileira, o candomblé e a umbanda. Percebendo esse distanciamento, né, percebendo essa lacuna que ela própria abriu à igreja, ela acaba reorganizando uma espécie de caminho para retomar seu poder e sua influência do território brasileiro. E aí isso começa a acontecer a partir do início da década de 1920, do século passado, né? E como é que ela vai fazer isso? Bom, a década de 30 já marca de cara a volta da igreja ao cenário político. Em 32, ela cria a chamada Liga Eleitoral Católica, LEC, e a recomendação de votos. O que é que ela faz? Ela tem políticos que se alinham aos interesses da igreja e elas passam a recomendar aos seus fiéis que votem nesses políticos. Ela passa a induzir os fiéis a votar nesses políticos porque os políticos garantiriam os interesses da igreja junto ao espaço político brasileiro. Na Constituição de 34, aparece, então, o ensino religioso facultativo nas escolas públicas, mas no final das contas, as escolas públicas todas praticamente acabam abraçando essa área de conhecimento, que é o ensino da religião. E aí, quando se pensa em ensino da religião, lê-se nas entrelinhas ensino do catolicismo. Não havia espaço para nenhuma outra discussão. A assistência religiosa às Forças Armadas também são implementadas a partir da Constituição de 34. E a inclusão do nome de Deus nos documentos oficiais. Percebam o poder da igreja. O Estado é laico, é uma estrutura laica, ou seja, sem vínculo religioso. Não existe uma religião oficial. Mas o nome de Deus está lá, vai estar expresso nos documentos oficiais. Abre um parêntese aqui. Se é, cada religião aponta num determinado sentido sobre a ideia de Deus. Jeová para uns, Alá para outros, orixás para outros, enfim, uma variedade grande de Deus. Que Deus é esse que está aparecendo nos documentos oficiais? Óbvio, o Deus católico. Então, por aí vocês tiram a ideia de que esse conceito de laico ele é questionável. Mas vamos adiante. Na década de 50, ela então começa a implementar diversos grupos para fomentar ações diversas. Então, ela cria a Juventude Estudantil Católica, JEC, a Juventude Independente Católica, JIC, a Juventude Universitária Católica, JUC, e a Juventude Operária Católica, JOC. Essa principalmente é saúde, e detalhe, a maioria desses grupos permanecem, existem até hoje. Desculpe. A Juventude Operária Católica tem um papel fundamental porque ela nasce, de certa forma, ali no ABC Paulista, onde, naquele contexto, é, já avançando pela década de 60, a gente tem diversos movimentos operários que se alinham aos discursos socialistas, e aí essa juventude operária católica vai exatamente fazer uma frente de resistência à penetração dos ideais socialistas no Brasil, naquele cenário. Então, eles vão fazer frente àquela estrutura, manter o embate ali. E detalhe, essas atuações da JOC começam lá no Estado Novo. Então, ela tem uma história de atuação aí, ela tem um histórico de resistência aos ideais socialistas. Não satisfeito com essas ações pontuais por parte desses grupos de jovens, a a Igreja Católica cria um processo de educação de base por meio de rádio e da formação de sindicatos rurais,
que ofereceu a ela, Igreja Católica, meios pelos quais ela se mantém presente na formação, no debate acerca dos temas que deveriam ser abordados e, por consequência, combatidos pela população. E há uma preocupação permanente por parte da igreja nesse sentido, que é garantir o seu espaço de poder, garantir que outras teorias, que outras ideologias não avancem sobre a sua própria ideologia e acabe minimizando, acabe diminuindo o poder da Igreja Católica nesse cenário, que é, antes de tudo, político. Não à toa, uma parte significativa da direção católica apoia o golpe de 1964. O golpe militar de 64 teve um apoio muito grande, muito amplo de importantes membros da direção da Igreja Católica do Brasil. Só que o apoio a esse golpe gera também conflitos diversos, que começam, óbvio, aí, pouco antes dessa lógica, mas que acabam se estendendo para além do período ditatorial. Primeiro, a Igreja Católica teve um papel muito interessante em alguns setores de resistência à ditadura militar. E aí você deve estar se perguntando, como assim? Se membros da alta hierarquia do poder da Igreja Católica apoiaram o golpe de 64, como a Igreja teve um papel importante na resistência ao golpe de 64? Como eu disse, uma parte das lideranças apoiaram o golpe, não toda a Igreja Católica. Dentro da Igreja Católica haviam diversos outros movimentos que eram contrários ao golpe de 64 e resistiram bravamente a esse golpe. Os militantes, por exemplo, da Ação Católica Brasileira, que se alinhavam em simpatia às causas socialistas, fizeram frente, fizeram resistência à ditadura de 64 e pagaram um preço muito alto. A gente tem o exemplo do padre Henrique, Antônio Henrique Pereira Neto, que é torturado e assassinado. A gente tem o Frei Tito de Alencar Lima, que apesar de não ter sido diretamente morto pela ditadura militar, os registros históricos apontam que ele sofreu traumas tão profundos que depois acabou cometendo suicídio. O Frei Tito aparece como personagem num filme emblemático, que acho que todos vocês deveriam ver, sobre a ditadura militar, que é Batismo de Sangue, inspirado no livro também de mesmo título, né? Batismo de Sangue. Salvo engano, é do Frei Beto, não tenho certeza se o autor é ele. Eu vi o filme, eu não li o livro, mas salvo engano o livro é de Frei Beto. E a gente tem também o João Bosco Penido Bonier, que foi assassinado pela polícia do Mato Grosso no contexto de ditadura militar. Nesse período, alguns setores da igreja optaram por se posicionar em defesa dos direitos humanos e de algumas minorias. Esses sujeitos já estavam inseridos nesse tipo de postura. Mas aí a gente tem, por exemplo, a Comissão da Pastoral da Terra, que ficou ao lado dos sem terra e dos pobres de um modo geral, e a Comissão da Justiça e Paz, que cobrava a ação do Estado para que as ações fruto dessa ditadura militar fossem investigadas, fossem punidas na medida do rigor da lei. Então percebam que a igreja, ela de certa forma tem um papel muito importante no processo de resistência desses conflitos pela, gerados pela ditadura militar. A opção pelos pobres. Eu me recordo de ter falado com vocês sobre o silêncio obsequioso que o Vaticano impôs a Leonardo Boff na década de 80. Leonardo era padre da Igreja Católica
E ele construiu uma teoria que passou a ser chamada de a teologia da libertação, uma necessidade de posicionamento em favor dos pobres e dos menos favorecidos. Essa teoria ela gerou inúmeras resistências por parte do próprio Vaticano. Leonardo Boff precisou comparecer ao Vaticano para justificar e para explicar melhor sua teologia da libertação. E logo depois, na época, o Papa, que ainda não era Papa, o Bento XVI, vem ao Brasil como responsável pela Inquisição da Igreja Católica e condena Leonardo Boff a 1 ano de silêncio obsequioso. O que é isso? Leonardo Boff precisaria ficar em silêncio extremo, sem falar com absolutamente ninguém durante 1 ano, dentro dos limites do monastério do qual ele fazia parte. Então, isso é uma censura. Ele cumpre esse 1 ano de silêncio obsequioso. Ao término, ele volta a debater, a falar sobre a teologia da libertação. E ele é condenado novamente a mais 1 ano de silêncio obsequioso e ele se recusa a cumprir e acaba abandonando a, a Igreja Católica e vai, de certa forma, ampliar os estudos para a consolidação dessa teologia da libertação. Por outro lado, a gente tem também as comunidades eclesiais de base, que na verdade são pequenos grupos organizados em torno da paróquia e da capela. E elas têm como objetivo discutir a política local e também analisar as condições de vida e a atuação dos representantes políticos. Detalhe, há mais de 100 mil dessas comunidades eclesiais de base. E aí você para refletir, caramba, qual o papel disso? Qual o impacto desse tipo de ação na sociedade como um todo? Se a gente para pensar, essas são ações importantes, porque motivam a participação política por parte de uma população que está habituada a enxergar no político uma autoridade e não um servidor público, e a tratar esse político como uma autoridade e não como um sujeito que está, ou pelo menos deveria estar, a serviço do povo. De certa forma, é muito positivo porque vai criar pressões para que os políticos trabalhem. A intervenção do Vaticano. Em 1967, galera, surgiu nos Estados Unidos o que passou a ser conhecido como a Renovação Carismática Católica. Para a Renovação Carismática Católica, as pessoas deveriam se converter, né, de forma pessoal e contínua a Jesus Cristo. Os indivíduos não deviam ou não devem atuar de forma direta pelas melhores condições de vida, mas entregar a Deus os problemas econômicos e sociais. Olha o extremo da alienação nesse sentido. Você põe as mãos para cima, reza e canta em voz alta e espera que Deus te dê melhores condições de vida. Espera que Deus resolva os problemas econômicos. Espera que Deus torne a sociedade um lugar mais tranquilo para viver. Essa é a proposta da renovação carismática católica. E isso sob o ponto de vista da sociologia. Você para refletir, é um desencorajamento de um posicionamento político por parte da população. Como se a população, apesar de viver no Estado, ela não teria o direito de questionar o Estado sobre as ações que não são boas, que não são úteis para essa população. Por quê? Porque Deus faria isso. Como? Eu não sei. Sinceramente, não sei. Logo, quando vocês olham para todos esses cenários que foram apresentados até agora, a religião, ela sempre dialogou com o poder na história. A religião, ela sempre esteve presente como um poderoso elemento de manutenção do poder. Se você olhar para as civilizações clássicas antigas, Grécia, Roma,
Se olhar para civilizações anteriores a elas, como o Egito, como a Mesopotâmia, como a Fenícia, a religião sempre esteve presente e sempre teve um papel importantíssimo na consolidação do poder. E agora não é diferente. Ela continua ainda hoje muito presente nas relações de poder que nos tocam e nos afetam em nosso cotidiano. E agora com um poder de alcance bem maior, né? As tendências religiosas do Brasil contemporâneo. Hoje elas têm canais de televisão. E esses canais de televisão, inseridos num modelo globalizado, geram, de certa forma, uma necessidade de consumo dessas pessoas. Então, você tem viagens para centros sagrados para essas religiões, você tem bibelôs, você tem camisetas, você tem diversos elementos que compõem um universo dentro dessas religiões. Sem contar, óbvio, a influência junto da questão ideológica. Então, esses canais de televisão, eles acabam criando um espaço de diálogo direto entre a religião e o seu telespectador. Não existe mais um filtro. Você não precisa ir à igreja para ter acesso à sua religião. Você acessa ela na televisão, mas também acessa na internet, com os sites, com os canais de informação extremamente flexibilizados. Isso tem se tornado cada vez mais comum porque as incertezas e o individualismo do mundo globalizado, ou seja, essa angústia imediatista do qual a gente é fruto na contemporaneidade, que gera uma insegurança tão grande no indivíduo que ele acaba encontrando na religião esse conforto, esse resultado, de certa forma, de tranquilidade, mesmo que momentânea. Daí a proliferação de inúmeras igrejas evangélicas nas periferias. Se a economia vai mal, se as estruturas sociais declinam, a igreja acaba se tornando o espaço onde essas pessoas vão receber um pouco de conforto, mesmo que seja um conforto espiritual passageiro, mas naquele momento é, a elas servem perfeitamente como esse reduto, onde elas conseguem, de certa forma, resistir a essas incertezas e a esses medos contemporâneos. E, por fim, a gente pensa, o Brasil acaba pensando não apenas na religião católica, a gente tem as religiões de matrizes africanas, que são candomblé e umbanda. A gente tem o espiritismo, que tem uma influência muito grande e vem crescendo absurdamente no Brasil. A gente tem o judaísmo, que chega ao Brasil na época da colonização. Se você pensar, por exemplo, que os judeus estão sendo expulsos da Europa Central, e alguns são convidados a se converter ao cristianismo, os que passam a ser chamados de cristãos novos. Na época da colonização, com a divisão, por exemplo, das capitanias hereditárias, alguns judeus vieram, esses chamados cristãos novos, vieram para o Brasil. E um deles, talvez o mais importante, é, sem sombra de dúvida, Fernando de Noronha, que mais tarde vai dar nome à ilha, né, de Fernando de Noronha, próximo lá de Pernambuco. E o judaísmo chega aqui nesse contexto. E os muçulmanos também chegam no contexto da colonização do Brasil, através dos homens que foram escravizados na África e trazidos para trabalharem forçadamente aqui no Brasil. Então, eles trazem, de certa forma, a religião muçulmana para o território brasileiro. O exemplo máximo dos muçulmanos na história do Brasil, pelo menos o primeiro, né, está ali na revolta dos Malês, que aconteceu na Bahia, no século XIX. Então, está inserido nesse contexto. Bom, é isso. A nossa reflexão sobre a ideia de democracia no Brasil e o papel da Igreja Católica e das demais religiões
na formação do Estado brasileiro. Se tiver alguma dúvida, anota no seu caderno e na próxima live tira dúvidas, eu sano essa dúvida. Mas eu vou ficando por aqui e a gente se encontra em breve. Valeu? Tchau, tchau, galera.